So welcome everybody. I'm very pleased to be back with the Sangha in Brazil. Então, bem-vindos todos, e estou muito contente que eu estou de volta com vocês, a Sangha do Brasil. So this is the first talk in a series of 6 on the 3 characteristics of conditioned existence and the 3 gateways to liberation. Então, essa é a primeira palestra na série de 6 sobre as 3 características de existência condicionada e os três portões para a libertação. So to help us realize full insight into the true nature of our existence, the Buddha taught that everything in our ordinary conditioned experience has 3 characteristics. In Sanskrit, 3 lakshanas. Para nos ajudar a compreender a verdadeira natureza da nossa existência, o Buda ensinou que toda nossa experiência cotidiana condicionada tem 3 características ou lakshanas em sânscrito. So these 3 characteristics are impermanence, unsatisfactoriness, and insubstantiality. Essas 3 características são impermanência, insatisfação e insubstancialidade. So nothing exists in our experience that is not subject to arising and passing away, that is not subject to change. That is impermanence, or in Sanskrit, Anitya. Nada existe na nossa experiência que não esteja sujeito a surgir e a passar, que não esteja sujeito a mudanças. Isto é impermanência, ou em sânscrito, Anitya. Nothing exists in our usual experience that can provide lasting and stable fulfillment. That is unsatisfactoriness or suffering, in Sanskrit, dukkha. Nada existe na nossa experiência habitual que possa proporcionar uma satisfação duradoura e estável. Isso é insatisfação ou sofrimento, em sânscrito, dukkha. Nothing exists completely separately from other things. Nothing exists by itself. Everything exists in dependence upon conditions, and in turn conditions other things. That is insubstantiality, or in Sanskrit, anatman. Nada existe separadamente de outras coisas. Nada existe por si só. Tudo existe em dependência de condições e, por sua vez, condiciona outras coisas. Isto é insubstancialidade, ou em sânscrito, anatman. So these are the characteristics of conditioned existence, or the 3 lakshanas: impermanence, unsatisfactoriness, and insubstantiality. Estas são as características da existência condicionada, ou das 3 lakshanas: impermanência, insatisfação e insubstancialidade. Unfortunately, as unawakened beings without insight, we do not truly see or understand these characteristics. Infelizmente, como seres ainda não despertos e ainda sem insight mais profundo, não vemos nem compreendemos estas características. But if we can deeply reflect and meditate upon each of these 3 characteristics of existence, they can become 3 gateways to liberation and awakening. In Sanskrit, we call them the 3 vimoksha mukhas. Porém,
Se conseguirmos refletir, contemplar e meditar de forma profunda sobre cada uma dessas três características da existência, elas tornam-se três portões para a libertação e para o despertar. Em sânscrito, a gente fala nos três vimokshamukhas. So, associated with impermanence is the gateway of what's called the signless, animita in Sanskrit. Associada à impermanência está o existe, o portão de entrada dos sem rótulos, ou animita em sânscrito. Associated with unsatisfactoriness is the gateway known as the wishless, or in Sanskrit, apranihita. Associada à insatisfação, existe o portão de entrada dos sem anseios, ou apranihita em sânscrito. And associated with insubstantiality is the gateway of emptiness, or in Sanskrit, shunyata. Associada à insubstancialidade, existe o portão da vacuidade, ou shunyata em sânscrito. To make the transition from the characteristics of conditioned existence to their associated gateways, we need to develop particular qualities of mind in meditation and in everyday life. Ou seja, cada uma dessas características da existência condicionada está associada com um portão. E para acessar cada portão, precisamos de desenvolver qualidades mentais específicas na meditação e na vida cotidiana. So to make the move from impermanence to the signless gateway, we need clarity of mind. Para passar da impermanência para o portão sem rótulos, precisamos da clareza mental. To make the transition from unsatisfactoriness to the wishless gateway, we need sensitivity of mind. Para passar da insatisfação para o portão sem anseios, precisamos uma sensibilidade mental. And to make the transition from insubstantiality to emptiness, we need openness of mind. Para passar da insubstancialidade para o portão da vacuidade, precisamos de abertura mental. So this is what we will be exploring in this series of talks, the three characteristics of conditioned existence and their associated gateways to liberation. É isto que iremos explorar nessa série de apresentações. As três características da existência condicionada e as suas associadas portões de acesso à libertação. So this week, I am focusing on the first characteristic of ordinary experience, or first lakshana, that is impermanence, or Anitya. Então, esta semana vou me concentrar na primeira característica da experiência comum, ou primeiro lakshana, que é a impermanência, ou Anitya. So the Buddha teaches that everything in our experience, without exception, changes. Everything comes into being, exists whilst changing, and dies away or disappears, even Buddhas. O Buda ensina que tudo na nossa experiência, sem exceção, está em constante mudança. Tudo nasce, existe enquanto está mudando e morre ou desaparece. Até os Budas. So this applies to everything, even though the timescales may differ. Então, isto aplica-se a tudo, mesmo que as escalas de tempo possam ser diferentes. So the lifespan of a butterfly is very short compared to the lifespan of a human being,
compared to the lifespan of the solar system, compared to the lifespan of the universe, but the principle is the same. A duração da vida de uma borboleta é muito curta em comparação com a duração da vida de um ser humano, em comparação com a duração da vida do sistema solar, em comparação com a duração da vida do universo, mas o princípio é o mesmo. So we may intellectually think that this impermanence is an easy teaching. It's obvious. And yet we don't truly see it with all of our being. If we look closely at our lives, we can see this. Podemos pensar intelectualmente que a impermanência é ensinamento fácil. É meio óbvio. Porém, não o vemos verdadeiramente com todo o nosso ser, todos os nossos recursos. Se olharmos de perto para as nossas vidas, podemos ver isto. So if we look closely at our lives, we can notice how we persist in expecting things not to change. Se a gente presta atenção mais de perto em nossa vida, a gente pode notar como persistimos com a esperança que as coisas não mudem. If we look closely at our lives, we can notice how sometimes changes have unexpected emotional effects. Podemos notar, enxergando a nossa vida mais de perto, como por vezes as mudanças impactam nas nossas emoções de forma inesperada. We weren't ready for the changes. A gente não ficou preparados para essas mudanças. So here are two different examples from my own recent life. I'm going to be telling you something about myself now. Então, aqui estão dois exemplos diferentes da minha vida recente. Então, eu vou contar um pouco da minha própria vida para vocês. So, Manjupriya will be aware of this. I have never been a monarchist or a supporter of the British royal family. Então, o Manjupriya vai saber disso. Embora nunca tenha sido monarquista ou apoiante da família real britânica, and yet, as you may be aware, last year in 2022, Queen Elizabeth died, and her death left a hole in my experience of life. Então, mesmo assim, a morte da rainha Elizabeth em 2022, deixou buraco na minha experiência de vida. Although rationally I knew that a 96-year-old woman could not last forever, I was not prepared for her death. Embora racionalmente soubesse que uma mulher de 96 anos não podia durar para sempre, eu não estava preparado para sua morte. Although I did not feel an emotional attachment to royalty, the Queen was nevertheless a part of the fabric of my life. If not a daily part, then certainly a weekly part of the fabric of my life. Embora não sentisse uma ligação emocional à realeza, a rainha era uma parte do tecido da minha vida. Se não uma parte diária, então certamente uma parte semanal do tecido da minha vida. I can't say for sure that I was upset, but I was affected, perhaps even moved by her death. E não posso dizer com certeza que fiquei emocionalmente perturbado, mas fui impactado, talvez até comovido pela sua morte. I was disoriented. Eu fiquei desorientado. So that's one example from my life. Esse é exemplo da minha vida. And here's another. E agora outro.
Over last summer of 2022, I unexpectedly experienced 6 weeks of severe pain. Durante o verão de 2022, eu passei por 6 semanas de dor intensa inesperadamente. Severe physical pain. E foi dor física. It was an experience that led to moments of near despair and a fear that the pain would never go away. Foi uma experiência que me levou a momentos de quase desespero e o medo que a dor nunca ia desaparecer. For all my Buddhist practice, I could not see beyond the immediate experience of pain. E mesmo com os anos de prática budista, não conseguia ver além da experiência imediata da dor. Intellectually, I knew it could not last forever, but emotionally, it felt like it would. Intelectualmente, eu sabia que não ia durar para sempre, mas emocionalmente parecia que ia. But then I experienced pleasure, even bliss, when again, unexpectedly, the pain suddenly reduced and went away. Mas de repente experimentei prazer enorme, até mesmo êxtase, quando, de novo, inesperadamente, a dor se reduziu subitamente e desapareceu. And very quickly, I slipped back into assuming that life would always flow on as normal. E muito rapidamente, eu entrei naquela pressuposição de que a vida continuaria agora como normal para sempre. At different times and places in life, we can emotionally over-identify with either coming into being or going out of being. Em momentos e lugares diferentes da vida, né, podemos emocionalmente identificar de forma exagerada com uma chegada ou uma partida. So we need to overcome this tendency with insight, really seeing that change just is. Precisamos transcender essa tendência com insight ou perspicácia, visto que a mudança simplesmente é. We can help this process with insight or vipassana meditation and consistent reflection through mindfulness and clarity of mind in everyday life. Podemos ajudar esse processo com insight e com meditação de contemplação profunda, ou vipassana, com reflexão consistente através de atenção plena e clareza mental na vida cotidiana. My friend Maitreya Bandhu says that insight is in many ways a breadth of perspective. O meu amigo Maitreya Bandhu diz que insight é perspicácia no sentido de que é uma amplitude de perspectiva. It is seeing the whole in the moment instead of overly focusing on the good, optimistic, progressive aspect or on the negative, pessimistic, decaying aspect. É enxergar o todo no momento, ao invés de se concentrar apenas no aspecto bom, otimista e progressivo, ou no aspecto negativo, pessimista e decadente. It's about seeing and accepting with the whole of our being that change just is. Trata-se de enxergar com o nosso ser total e aceitar com o nosso ser total que a mudança simplesmente é. So I want to turn now to examples from words in poetry that help to see impermanence and change from different angles and to go deeper emotionally with impermanence. Quero passar agora para exemplos de palavras em poesia
que ajudam a ver a impermanência de diferentes ângulos e ir mais fundo emocionalmente com a impermanência. A good poem can be a powerful Dharma teaching. Uma boa poesia pode ser poderoso ensinamento de Dharma. Yeah, I really do believe that. I think that poems, good poets, good poems can offer insights into the nature of reality, sometimes even better than a Dharma teaching, because they penetrate emotionally deeply. Eu realmente acredito nisso. Bom poeta, uma pessoa com essas sensibilidades, pode colocar a realidade em uma forma que atinge as nossas emoções de forma mais profunda do que até alguns ensinamentos bem apresentados em palestras. So, first of all, I'm going to read an extract from a poem by Tsongkhapa, the great Tibetan teacher of the 15th century. This is a very popular poem in Triratna. Então, em primeiro lugar, trecho de uma poesia de Tsongkhapa, o grande professor, mestre tibetano do século XV, e essa é uma poesia muito popular na comunidade Triratna. And I'm also going to follow that by some words, a verse from the Buddha in the Diamond Sutra, which is also very popular in Triratna. E depois eu vou oferecer algumas palavras do Buda selecionadas do Sutra da Diamantina, ou Diamantes, que também é popular no Triratna. So these words speak of the transience of all things, including ourselves. Então, esses trechos e essas poesias falam da transitoriedade de todas as coisas, incluindo nós próprios. So I'm going to read the extracts in the poems first of all in English, and then Manjupriya will read them in Portuguese. Então, eu vou ler cada trecho e cada poesia inteiro, né, em inglês, e daí depois o Manjupriya vai traduzi-lo. So, first of all, Tsongkhapa. All worldly things are brief, like lightning in the sky. This life you must know as the tiny splash of a raindrop, a thing of beauty that disappears even as it comes into being. Okay, a primeira é de Tsongkhapa. Todas as coisas mundanas são breves, como relâmpago no céu. Esta vida que deve conhecer como o minúsculo respingo de uma gota de chuva. Uma coisa de beleza que desaparece mesmo quando se torne realidade. And now an extract from chapter 32 of the Diamond Sutra. Agora trecho do capítulo 32 do Sutra do Diamante. Thus should we think of all this fleeting world. A star at dawn, a bubble in a stream, a flash of lightning in a summer cloud, a flickering lamp, a phantom, and a dream. Que esse trecho é assim. Assim devemos pensar em todo este mundo fugaz. Uma estrela ao amanhecer, uma bolha num riacho, relâmpago em nuvem de verão. Uma lâmpada cintilante, fantasma e sonho. Yeah. And now I'm going to turn to a poem, which Manjupriya tells me those of you just recently on retreat with him will have heard before. It's a poem by K. Ryan, an American poet. And I think this shifts the focus more directly and bluntly onto us and onto our ability to avoid facing the inevitable.
E agora uma poesia de Kay Ryan, uma poeta americana que o Manjapriya me diz que vocês, né, estudaram no recente retiro de Carnaval. E esta poesia desloca o foco mais diretamente para nós e a nossa capacidade de evitar a encarar o inevitável. So I'm sure that you're all familiar with the Niagara River, or more precisely, the Niagara Falls, which sits on the border between Canada and the United States. Provavelmente, vocês todos conhecem o rio Niágara ou ouviram falar pelo menos das cataratas do Niágara, que ficam na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. So I once visited the Niagara Falls, and even though I was at a perfectly safe vantage point, I was overpowered, even scared by the sheer scale and awesomeness of the falls. The possibility and fear of death seem very close indeed. Uma vez visitei as cataratas do Niágara e, embora estivesse numa posição de segurança perfeita, né, fui dominado, mesmo assustado, pela escala delas. E a possibilidade e o medo da morte pareciam muito próximos. So here's the poem by Kay Ryan, The Niagara River. Então, esse é o Rio Niágara, a poesia de Kay Ryan. As though the river were a floor, we position our table and chairs upon it, eat and have conversation. As it moves along, we notice, as calmly as though dining room paintings were being replaced, the changing scenes along the shore. We do know this is the Niagara River, but it is hard to remember what that means. O Rio Niágara. Como se o rio fosse chão. Nós posicionamos a nossa mesa e as cadeiras sobre ele. Comemos e conversamos. À medida que avança, notamos calmamente como se as pinturas de sala de jantar estivessem sendo substituídas, as cenas em mudança ao longo das margens. Nós sabemos, é claro, que este é o Rio Niágara. Mas é difícil lembrar o que isso significa. Yeah. I think that's a wonderfully powerful poem. Pessoalmente, eu acho essa poesia muito bonita e poderosa. We do know that our death and the death of others is inevitable, and yet, we can easily forget. E sabemos que a nossa morte e a morte dos outros é inevitável, e ainda assim, esquecemos. So if Kay Ryan's poem doesn't wake us up, then here's a poem by the Mexican poet Octavio Paz. I think this is actually quite shocking, this poem. Se a poesia de Kay Ryan não nos acordar, então aqui está uma poesia do poeta mexicano Octavio Paz, e esse é muito mais direto ao ponto. It's called A Boy and a Girl. Chamada menino e uma menina. Stretched out on the grass, a boy and a girl, savoring their oranges, giving their kisses like waves exchanging foam. Stretched out on the beach, a boy and a girl, savoring their limes, giving their kisses like clouds exchanging foam. Stretched out underground, a boy and a girl, saying nothing, never kissing, giving silence for silence.
menino e uma menina. Esticados sobre a grama, rapaz e uma moça, a saborear as suas laranjas, dando os seus beijos como ondas trocando espuma. Esticados na praia, rapaz e uma moça, saboreando limão, dando seus beijos como nuvens trocando espuma. Esticados no subsolo, rapaz e uma moça, não dizendo nada, nunca beijando, trocando silêncio pelo silêncio. So the next poem is by an Australian writer and poet called Clive James. And this poem was written as he approached death. He knew he was dying. Então, a próxima poesia é do escritor e poeta australiano Clive James, né? E foi escrita ao aproximar-se da sua própria morte. Ele sabia que ele estava morrendo. For me, it illustrates the very real sense that when death is near, it can bring a clarity and a sharpness of perception that we can miss in our everyday lives. Ilustra o sentido muito real de que quando a morte está próxima, pode trazer uma clareza e nitidez de percepção que podemos perder na vida cotidiana. I think this is important because even though his death was approaching, it transformed positively his appreciation of everyday life. É importante isso, porque no caso desse escritor, ele sabia que a morte estava bem próxima, mas transformou a apreciação dele de todos os detalhes da sua própria vida. So it's called Japanese maple. Então é sobre aquela árvore canadense, o bordo, que em Japão existe uma versão, o bordo japonês. Your death near now is of an easy sort. So slow a fading out brings no real pain. Breath growing short is just uncomfortable. You feel the drain of energy, but thought and sight remain. Enhanced, in fact. When did you ever see so much sweet beauty as when fine rain falls on that small tree and saturates your brick back garden walls? So many amber rooms and mirror halls. Ever more lavish as the dusk descends, this glistening illuminates the air. It never ends. Whenever the rain comes, it will be there beyond my time. But now I take my share. My daughter's choice, the maple tree is new. Come autumn, and its leaves will turn to flame. What I must do is live to see that. That will end the game for me, though life continues all the same. Filling the double doors to bathe my eyes, a final flood of colors will live on as my mind dies. Burned by my vision of a world that shone so brightly at the last, and then was gone. Bordo japonês. A sua morte agora próxima é de tipo fácil. Desvanecimento tão lento não traz dor real. Respiração diminuindo lentamente
é apenas desconfortável. Sente-se a saída de energia, mas o pensamento e a visão permanecem. Enriquecidos, na verdade. Quanto é que alguma vez viu tanta beleza doce como quando cai chuva fina naquela pequena árvore e satura os seus muros de tijolo do quintal? Tantas salas de âmbar e salas de espelhos. Cada vez mais luxuosas à medida que o crepúsculo desce, este brilhar ilumina o ar. Nunca acaba. Sempre que a chuva chegar, ela estará lá, para além do meu tempo, mas agora tomo a minha parte. A escolha da minha filha, a árvore de bordo, é nova. Vem o outono e as suas folhas transformarão em chamas. O que devo fazer é viver para ver isto. Isto irá acabar com o jogo para mim, embora a vida continue na mesma. Preencher essas portas para banhar os meus olhos, uma inundação final de cores continuará a viver à medida que a minha mente morre, queimada pela minha visão de um mundo que brilhou tão brilhantemente no final e depois desapareceu. So that's Clive James. Então, aquilo foi do Clive James. And now to finish, a poem by the German writer Hermann Hesse. Então, agora para terminar, uma poesia do poeta alemão Hermann Hesse. You may be familiar with Hermann Hesse as the author of the book Siddhartha. Talvez vocês conhecem Hermann Hesse como o autor do livro Siddhartha. And of other books, The Glass Bead Game and Narcissus and Goldman. Então, de outros livros que nem Narciso e Goldman e outros. So I really like this poem because it talks of the opportunities that the inevitability of change offers to us, even in the face of our eventual death. Eu gosto muito dessa poesia porque fala das oportunidades que são inevitáveis na mudança e as oportunidades que a mudança nos oferece, mesmo perante a nossa eventual morte. So impermanence and change do close things down, but they also offer new frontiers and possibilities. A impermanência e a mudança fecham as coisas, porém também oferecem novas fronteiras e possibilidades. This is a good poem to finish with. Hermann Hesse is urging us to embrace change. Então, essa é uma boa poesia para terminar essa apresentação, porque Hermann Hesse está chamando a nossa atenção, encorajando a gente a abraçar a mudança. And the poem is called Stages. E o nome da poesia é Fases, ou de vez em quando Andares. As every flower fades, and as all youth departs, so life at every stage, so every virtue, so our grasp of truth blooms in its day and may not last forever. Since life may summon us at every age, be ready, heart, for parting, new endeavor. Be ready bravely and without remorse to find new light that old ties cannot give. In all beginnings dwells a magic force for guarding us and helping us to live. Serenely, let us move to distant places and let no sentiments of home detain us.
the cosmic spirit seeks not to restrain us, but lifts us stage by stage to wider spaces. If we accept a staying of our own making, familiar habit makes for indolence. We must prepare for parting and leave taking, or else remain slaves to permanence. Even the hour of my death may send us speeding on to fresh and newer spaces, and other life may summon us to newer races. So be it, heart. Bid farewell without end. Okay, eu estou vendo, I'm seeing here that the translation that I have actually of this poem isn't that good. And I just followed yours here, and I think that this needs, I just need to say that. Eu acho que eu achei uma tradução ontem dessa poesia, mas eu acho que é alguém que fez um tipo de resumo dessa poesia, mas eu vou tentar. Eu acho que uma pena que eu não tenho a tradução mais fiel disso, mas vamos lá. Fases, Hermann Hesse. Como emorchece toda flor, e toda idade juvenil cede a senil, cada andar da vida floresce, qual a sabedoria e a virtude, a seu tempo, e não há de durar para sempre. A cada chamado da vida, o coração deve estar pronto para a despedida e para novo começo, com ânimo e sem lutar. Aberto sempre para novos compromissos, dentro de cada começar mora um encanto que nos dá forças e nos ajudar a viver. Devemos ir contentes de um lugar a outro, sem apegar-nos a nenhum como a uma pátria. Não nos quer atados. O espírito do mundo quer que cresçamos subindo andar por andar. Mal a um tipo de vida nos acomodamos e habituamos, cerca-nos o abatimento. Só quem se dispõe a partir e ir em frente pode escapar da rotina paralisante. É bem possível que a hora da morte ainda de novos planos ponha-nos na direção. Para nós não tem fim o chamado da vida. Sauda, pois, e despede-te, coração. Just to say, Manjupriya, that I was, of course, reading an English translation of a poem that was written originally in German. And the English translation, I think, takes a lot of liberty to, for example, make things rhyme. So it could be that the Portuguese translation you were reading was directly done from German, not from that English translation. So they may well be different. Sei, o Vaddhaka está explicando que existe esse problema entre traduções, porque a tradução que ele achou é uma tradução que foi feita em inglês, do alemão, né? Então, pode ser que a gente teve uma versão em português desse tipo. Eu tenho I have another translation that I've just found online, which I think is better because it comes with the German. I found this last night. Maybe I could read that just very quickly. Yes, so, go ahead, yeah. Então, I think it would be worth it, actually.
Eu vou só ler uma outra versão aqui, gente, que eu peguei ontem à noite, que é uma tradução direta, parece em português, do alemão, e vai assim. Como toda flor fenece e toda juventude, a idade se curva, floresce cada etapa da vida. Floresce cada sabedoria, também e toda virtude. A seu tempo, e não pode para sempre durar. O coração, a cada chamada da vida, deve estar pronto para a despedida e para recomeçar, para poder com coragem se entregar a outros novos vínculos sem tristezas. Para em cada começo uma magia encontrar, a nos proteger e para viver acima das incertezas. Devemos andar felizes de espaço em espaço e a nenhum como a uma pátria nos apegar. O espírito do mundo não nos quer acorrentar, mas nos elevar e ampliar passo a passo. Mal nos aconchegamos numa morada, confiantes, já nos ameaça o desalento. Somente quem estiver pronto para a jornada conseguirá se libertar do hábito sonolento. Talvez nos mande a hora da morte, ainda jovens, para uma nova partida. Nunca nos abandonará o chamado da vida. Avante, pois coração diz adeus e segue forte. Yeah, acredito que essa segunda tradução é bem melhor. I believe that second translation is much better. Good. Okay. I noticed that Jacob was requesting whether it would be possible to share the poems with other people. So you have the English transcript of the poems, Manjupriya, and presumably the translated ones. So maybe that would be a good thing to do, to let people have copies, if possible, of the poems in both English and in Portuguese. Yeah. O que a gente vai fazer depois dessa apresentação é enviar as traduções, e eu vou mandar a página, especialmente para Jacob, do Hermann Hesse, que está num lado em alemão e outro lado em português, para a gente ver, né? E para todo mundo ler, tá bom? Então, obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. Se alguém quiser, eu vou tirar aqui a parte do spotlight para a gente se ver de novo, todo mundo. Então, alguns minutos de perguntas e respostas, se alguém quiser. É só levantar a mão, se tiver, e vou traduzir para Vaddhaka. Eu tenho uma pergunta, e pelo tempo eu vou procurar ser bem objetivo, sobre as características e sobre as nossas reações. Nós temos a possibilidade de não ver as características, nós temos a possibilidade de ver, e a minha pergunta é em relação a compreender. Porque essas características de impermanência, insatisfação e substancialidade muitas vezes são incompreensíveis. E a minha pergunta objetiva é: se podemos ver, mas não podemos compreender, a perspectiva ampliada pode ser uma questão específica ligada ao desapego. Então, a pergunta é como o desapego ajuda a nos libertar. Essa é a pergunta. Okay. So the question is, how can non-attachment free us up? That's the basic question. So that's within Marx's contemplation about the characteristics and our reactions to the characteristics, which close down our perspective
so that we can't fully see. So I think what basically he's asking, well, he's very clear about this, is how does the practice of non-attachment help us to open up our perspective? I think, well, first of all, it's like, how do you practice non-attachment? Então, em primeiro lugar, como é a prática pessoal de não apego? And this requires us to have, I think, particular qualities of mind in everyday life. It requires us, first of all, to be very mindful, to be able to see with clarity what our own state of mind is, to see our attachments. Então, como você pratica não apego? Well, a prática em si começa com a necessidade de cultivar na vida cotidiana certas qualidades mentais e emocionais e ficar com uma certa atenção plena suficiente para ver as nossas próprias tendências mentais diante das mudanças. So, for example, we can become attached to our views, maybe to our political views, for example. Então, exemplo é a nossa tendência de ficar apegados aos nossos pontos de vista políticos, por exemplo. So that attachment to our particular view can lead us to close down and immediately reject what somebody else is saying that does not agree with our view. Então, aquele apego, né, com aqueles pontos de vista vão impactar na nossa capacidade de se abrir. A gente se fecha contra aquilo que a gente está escutando e a gente tende daí a rejeitar de forma imediata o que outra pessoa está colocando, que seja um ponto de vista diferente. When we see that happening, when with mindfulness we see that happening, we have to then open our mind and say to ourselves, I must listen or read carefully what this other person is saying so that I can understand fully what they are saying and maybe where they are coming from with that view. Então, quando a gente enxerga esses momentos da mente se fechando em uma reação automática contra outro ponto de vista, o convite do não apego é de enxergar, está acontecendo e trazer atenção plena para a nossa própria mente naquele momento. E requer daí uma nova postura de decidir a escutar e ler de forma cuidadosa o que outra pessoa está dizendo, mas também de dar um espaço para tentar entender o local, vamos dizer, a postura da outra pessoa, de onde vem esse ponto de vista. So with that particular practice, it would mean that your first step is to say to the other person what you think they are saying. And you need to say it in such a way that they could say, yes, you understand exactly what I am saying and where I am coming from. Então, com esse tipo de prática, as implicações são que o passo crucial é que você, depois de escutar, você ia relatar o que você entendeu daquilo que você escutou, né? Para que a outra pessoa pode responder se você entendeu exatamente o que eu estava querendo dizer.
It doesn't mean that you have to give up disagreeing with them, but you are opening the possibility then of a dialogue through not being attached, not having a closed mind as to your own view and rejecting the other view. Então, esse método de não apego, né, ou de desapego, não significa que você tem que parar de acreditar aquilo que está acreditando e parar de não concordar, né? Mas o que significa é a abertura para diálogo, para realmente uma pessoa entender o outro. And generally in life, if we were to practice non-attachment, we have to use our imagination to imagine what it would be like if some things that we are attached to and take for granted would not be there or not be that way. Então, exato, na prática de não apego, a gente tem que imaginar como seria se o objeto com qual eu estou apegado não existisse. Então, como seria a experiência além desse apego que eu estou tendo? Yeah. It's very important that we're able to notice quickly through mindfulness a closing down of our mind. É essencial ter rapidez na hora de uma mente que está se fechando e conseguir a percepção desse movimento na hora. Yeah. Sorry, that was a very long response, but it prompted quite a long bit of thinking in my mind. Yeah, peço desculpas pelo o aspecto prolixo da minha resposta, mas exigiu a minha mente realmente acompanhar a pergunta para chegar em algo mais claro. Yeah. Very good. Well, I'm looking at the time. Tô vendo o horário. Yeah, and I do need to go. Eu preciso ir. So, Vaddhaka, obrigado mais uma vez, né? Por mais uma apresentação. E semana que vem a gente vai ter outro. So, thank you so much. So, next week we're going to have another. Yes, we're going to be talking about this wonderful gateway to liberation called the signless. Então, na semana que vem, a gente vai falar sobre o portão para a liberdade ou a libertação, chamado o portão sem rótulos. Yeah, great. Good. Okay, you take care, Vaddhaka, and we'll see you next week. Okay, bye-bye, everyone. See you next week. Bye-bye.